pessoal, vamos começar mais uma resolução de exercícios, hoje sobre função afim, certo? A primeira questão ela diz o seguinte: o gráfico mostra o salário mensal dos vendedores de aparelhos eletrônicos em função da quantidade vendida. Observem aqui que nesse caso aqui, quando nesse caso aqui a quantidade vendida for nenhum, quer dizer zero, ele terá um salário de R$500. Quando a solução for quando a quantidade vendida for de R$2, a quantidade for 2, teremos um salário de 580. Então veja só, teremos nesse gráfico aqui dois pontos, certo? Esse primeiro, que esse ponto seria como se eu tivesse as coordenadas aqui 0 e 500. No outro meu ponto aqui, é como se eu tivesse 2, que é duas quantidades, e o salário vai ser 580. Então vejam só, aqui ele diz a função que relaciona o salário y, que representaria, o salário será representado por y, e a quantidade x é dada por, então, e essa quantidade será meu x. Vejam, como isso aqui é uma reta, vamos estar falando de uma função afim. Uma função afim, ela é do tipo f de x igual a ax mais b, certo? Então, nesse caso, devemos encontrar quem são, como ele quer a função, quem é o valor de a, que é quem acompanha x, certo? E b, nesse caso aqui, que é o valor, nesse caso aqui, como se fosse o valor fixo, nesse caso, o que ele recebe sem vender nada, que x é o que ele vende. Lembrando que f de x, ele está representando aqui meu y, certo? Que é o salário. Então vejam só, disso aqui, nós já podemos tirar desse ponto aqui, se ele não vender nada, ele ganha 500. Então esse R$500 é um valor fixo, então b já é igual a 500. Então esse é meu valor fixo. Preciso encontrar apenas quem é meu A. O A, que é chamado de coeficiente linear, ou nesse caso aqui, coeficiente angular, certo? Ou nesse caso aqui, ele pode ser no caso o A também, ele determina a inclinação da reta. Vamos ver o seguinte, o valor de A, ele é dado por quem? Quando eu tenho y2 menos y1 dividido por quem? Por x2 menos x1. Vejam, aqui temos dois pontos. Quem vai ser o segundo ponto? Quem vai ser o primeiro? Vai depender da nossa ordem. Mas só para cá, então, como esse aqui é o primeiro ponto, vamos chamar isso aqui de segundo. Então, como vai ser o segundo? Então vai ter aqui 580, já que é meu y, menos 500, que é o meu primeiro y aqui. Isso dividido por quem? Por x2, quer dizer, a quantidade vendida no segundo, que é 2, menos a quantidade vendida anteriormente, que é 0. Então vamos ter aqui 80 dividido por 2. 80 dividido por 2 vai me dar 40. Esse é o valor de A. Sendo assim, a minha função, no caso aqui, f de x, ela será quem? A, que é quanto? 40, vezes x, mais o valor de b, que é 500. Vejamos, comparando com as nossas alternativas, a alternativa correta vai ser a letra A. Ok? Vamos para a próxima. Vejamos o seguinte: o professor de física fez um gráfico que representa a intensidade da força Fn sofrida por uma mola ideal em função da deformação x. Quer dizer, a força que eu aplico a essa mola, quanto maior for a força, maior será a sua deformação, certo? De acordo com o gráfico abaixo, a taxa de aumento da força é representada pela inclinação da reta que passa pelos pontos. Aí eu tenho 0, 1, 4,
0,2, 8, 0,3, 12. Então a reta ela passa por esses pontos. Nesse caso, a inclinação da reta é igual a, veja, essa inclinação da reta é o valor de A. Como a gente já disse, o valor de A aqui, ele vai ser dado por quem? y2 menos y1, x2 menos x1. Veja o seguinte, eu tenho 3 pontos, mas eu só preciso de 2. Então vamos considerar isso aqui como se esse fosse meu ponto 1 e esse fosse meu ponto 2. Então teríamos 8 menos 4, já que é os valores de y, 8 menos 4. Podemos perceber aqui no gráfico, ó, 8 e 4 são os valores de y, que estão sendo representados por f de n. E os valores de x aqui, ó, que estão representados em metros, mas aqui está sendo chamado de x também. Então será 0,2 menos 0,1. Quando eu resolver isso aqui vai me dar 4 dividido por 0,1, já que 0,2 menos 0,1 é como se eu tivesse 20 centavos menos 10 centavos, vai dar 10 centavos aqui. Isso vai ser igual a quanto? Então, para dividir isso aqui, a gente pode fazer o seguinte, para não trabalhar com vírgula aqui, eu posso eliminar essa vírgula, fazendo o quê? Multiplicando isso aqui por 10. 10 vezes isso vai dar 1, como se eu tivesse 10 moedas de 10 centavos e teria R$1. Só que como isso é uma fração, o que eu fiz aí embaixo também tem que fazer em cima. Então 10 vezes 4 vai dar 40. 10 vezes 0,1 dá 1. Então 40 dividido por 1 vai dar 40. Então esse é o valor de A. Então essa é a inclinação da reta. Então o valor, minha resposta correta aqui será letra B. Ok? Para a próxima. Vejam, para alugar um carro, uma locadora cobra uma taxa básica fixa, acrescida de uma taxa que varia de acordo com o número de quilômetros rodados. A tabela abaixo mostra o custo C do aluguel em reais, em que o número de quilômetros rodados é Q. Então veja, então aqui eu tenho quilômetros rodados, são Q, então quando eu rodo essa quantidade de quilômetros, eu tenho um custo, ou no caso vou ter que pagar um valor tal aqui, um valor C que ele está dizendo aqui. Entre as equações abaixo, a que melhor representa o custo. Vejam, nesse caso aqui, ó, isso aqui dobrou de valor, aqui aumentou 5. Aqui, ó, aumentou mais 10, então aqui aumentou mais 5. Então, elas são proporcionais, quer dizer, o quanto está aumentando de um para o outro também está aumentando uma mesma quantidade aqui. Então isso aqui é o que caracteriza uma função afim. Então também isso aqui vai ter uma função afim. Então vamos ter aqui esse custo que ele está chamando de C. A cada quilômetro rodado ele vai ser dado por quem? Vai ser dado por A vezes o quilômetro mais um determinado valor que a gente vai chamar de B. Então lembra, coeficiente linear, coeficiente nesse caso aqui, ó. Esse é um coeficiente, nesse caso, linear é o B, angular é o A. O B é um valor fixo. Então vamos lá. Veja, aqui também eu posso representar isso aqui como se fossem pontos. Como se eu tivesse 10 e quando for andar 10 km eu vou pagar R$55. Outro ponto qualquer eu posso pegar aqui. Vamos pegar próximo, 20. Se eu andar 20 km, eu vou pagar R$60. Então vejam só, tendo 2 pontos aqui, eu posso usar, no caso, a mesma técnica, primeiro descobrindo quem é o valor de A. A vai ser igual a quem? y2 menos y1, x2 menos x1. Mas quem é que será esse y2 aqui? y2 é o que eu pago. Então aqui vamos considerar que aqui é o 2 aqui é 1, então vamos ter 60 menos 55 dividido por quem? Aí eu vou ter nesse caso aqui, ó, x2 menos x1, então vamos ter 20 menos 10. Então aqui vamos ter 5 sobre 10. Simplificando isso aqui, que eu posso dividir isso por 5, isso aqui também por 5, então vamos ter 1 sobre 2.
Então, o valor de A aqui, nesse caso, vai ser 1 sobre 2, certo? Então, veja. Para descobrir o valor de B, vamos usar nesse caso aqui a função. Posso pegar qualquer um dos pontos. Vou pegar esse aqui para achar, nesse caso aqui, o valor de B. Veja o seguinte. O valor de B, esse valor de B aqui, ele vai ser dado por quem? Quando nesse caso aqui, para achar esse valor aqui de B, eu vou ter o seguinte. Quando o custo aqui foi 55, então, usando essa minha regra aqui, eu tenho que 55, ele é igual a quem? Ao valor de A, que A é quanto? 1/2. Então, vamos ter 1 sobre 2, vezes quem? O valor de Q. Então, ele foi 55 quando eu percorri quanto? 10 km. Então, aqui é 10, mais o valor de B. Então, veja, se eu resolver isso aqui, eu vou ter 55 é igual a 1 vezes 10 dá 10, dividido por 2 dá 5, mais o valor de B. Então, passando isso para cá, ele vai vir negativo. Então, temos 55 menos 5 é igual a B. Assim, B vai ser igual a 50, já que 55 menos 5. Então, esse é o valor de B, certo? Se B é igual a 50, então de cara já sabemos que a nossa alternativa correta, sem nem achar aqui, ó. Então, de cara aqui eu já tenho que B é isso aqui, ó. 50. Então, A vai ser quem? 1/2. Então, a nossa regra f de x, desculpe não, aqui a gente está usando c de x é igual a quem? A q sobre 2, nesse caso mais 50, ó. Como aqui é 1/2, 1 vezes q vai dar q. Então, a alternativa correta é a letra D. Certo? Vamos para o próximo. Veja, aqui também temos outra tabela. Ele diz o seguinte aqui. Renato comprou uma impressora a jato de tinta para imprimir panfletos de propaganda. Veja na tabela abaixo o número de panfletos que esse equipamento imprime de acordo com o tempo. Então, em 2 minutos, 36 panfletos. Em 4 minutos, 72 e assim por diante. Entre as equações abaixo, a que melhor representa a situação na tabela acima é. De novo, podemos representar os dados que temos aqui na tabela como se fossem pontos distintos. Para representar uma reta, eu só preciso de 2 pontos. Então, vamos supor que eu vou pegar. Sempre estou pegando os valores menores, porque é mais fácil da gente trabalhar com eles. Então, vamos ter 4 e 72. Então, de novo, vamos atrás do valor de A, que aí vai ser y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Então, vamos ter aqui 72 menos 36, dividido por quem? Por 4 menos 2. Então, veja, quando eu pegar 72 menos 36, também vai dar 36. 4 menos 2 vai dar 2, isso vai ser igual a 18. Então, veja, A é igual a 18. Então, aqui temos duas opções, ou essa, já que o A aqui, ó, aqui não é 18, aqui eu tenho 18 sobre 2. Então, aqui é 18, aqui é 18. Então, vamos atrás do valor de B, sabendo que essa minha função n, então ele diz o quê? Que n vai ser igual a o A vezes T mais um determinado valor de B. Veja, se eu pegar essa parte aqui, ele me diz o quê? Quando n nesse caso aqui foi 36, o valor nesse caso, o tempo que ele levou para fazer 36 panfletos foi de quanto? De 2 minutos. Então, vamos ter aqui A vezes 2, mais o valor de B. Mas o valor de A, como já vimos, é quanto? 18. Então, vamos ter 36 igual a 18 vezes 2 mais B. Mais 2 vezes 18 dá 36. Então, vamos ter 36
é igual a 36 mais B. Então veja, esse 36 está positivo, ele passa negativo. Então vamos ter 36 menos 36 é igual a B. Então B é igual a 0. Então se B é 0, então não pode ser 100, só pode ser A. Então minha alternativa correta é A. Belezinha? Vamos para a próxima. Outra tabelinha aqui. Vejamos o seguinte. A tabela abaixo mostra a distância D percorrida por Igor em função do tempo x. Qual a expressão que relaciona a distância D com o tempo x? Então, vejam que aqui também vamos ter uma função de primeiro grau, já que aqui eu tenho de 400 para 5, dobrou 5, aqui passou para 10, que dobrou também. Então, na mesma proporção que esse está aumentando, esse aqui também está aumentando. Aumentou mais 5, então aumentou mais 400. E assim sucessivamente. Então, isso é o que determina que é uma função afim. Então, como ele está usando D aqui, então temos quem? Que dx vai ser igual a quem? A 1A vezes o x mais o valor de B, onde x representa o tempo. Aí vejam, o que a gente vai fazer aqui? Pegar dois pontos aqui, vamos utilizar isso aqui como se fossem pontos, como se eu tivesse 5 e 400. E posso pegar qualquer outro, já que eu estou pegando sempre no mesmo, ordem um atrás do outro, vou pegar outro aqui, 1215. Então vou pegar como se aqui 15, em 15 minutos, ele nesse caso aqui, a distância percorrida seria 1200, certo? Então o valor de A vai ser igual a quem? Y2 menos Y1, x2 menos x1. Então veja, então aqui eu vou ter 1200 menos 400. E aí dividido por quem? 15 menos 5, que aí vai ser x menos x. Então aqui eu vou ter quem? Quando eu pegar aqui 1200, 400, aqui eu vou ter 800 dividido por 10. Que aí quando eu cortar, vai ficar 80 dividido por 10, quer dizer, por 1, que vai dar 80. Então o valor de A é 80. Então veja, utilizando essa aqui, eu posso pegar qualquer um dos pontos, vou pegar nesse caso esse aqui, e substituir nessa minha regra, que aí ele me diz o que? A distância. Qual foi a distância que eu percorri? 400. Então, nesse caso aqui, vou fazer isso. Vou utilizar essa regrinha aqui com esse valor aqui. Certo? Então, a distância percorrida é quanto? 400. Então, dx aqui no caso é 400. Isso aqui vai ser igual a quanto? Ao valor de A que a gente descobriu que é quanto? 80, vezes o valor de x, que é a quantidade de tempo que ele levou, 5 minutos, mais o valor de B. Então vamos ter 400 igual a 80 vezes 5 vai dar 400 mais B. Então esse 400 vai passar negativo, então vamos ter 400 menos 400 é o valor de B. Então B vai ser igual a 0. Então se B é 0, a minha função, a minha distância d de x vai ser dada por quem? Por 80 vezes o valor de x. Que aí no caso a minha alternativa B de bola. E aí, olha, encontrando a função, a gente pode simplesmente ver se os valores dão certo. Se eu fizer aqui 80 vezes 5, 400. 80 vezes 10 dá 800. 80 vezes 15, 1200. 80 vezes 20, 1600. Certo? Os valores batem. Próximo. Vejam só. Aqui já tem uma questão diferentinha. Vamos lá. Da que a gente estava fazendo, né? Não é nada muito complicado. Seja f uma função do tipo f de x igual a x mais B, com x pertencente aos reais. Ele falou também dizer aqui que A é diferente de zero, certo? Aí ele diz que se f de 3 é igual a 2 e f de 4 é igual a isso, os valores de A e de B são respectivamente. Então temos que encontrar quem é o valor de A e de B. Mas o que é que isso quer dizer aqui? O que quer dizer que f de 3 é igual a 2? Veja, se essa minha função aqui, se a minha regra é essa,
f de x é igual a ax mais b. Mas o que isso aqui quer dizer? Quer dizer, quando eu substituo o valor de x nessa função, eu encontro esse valor aqui, que a gente chama de f de x ou valor de y. Então quer dizer o quê? Que quando esse x aqui, aqui o x for 3, o valor de f de x vai ser 2. Então isso quer dizer o seguinte, que se aqui eu chamar isso aqui de f de 3, isso quer dizer que f de 3 foi quem? Foi a um determinado valor aqui que a gente chamou de a, que a gente não sabe quem é, vezes 3, mais o valor de b. Isso aqui é igual a 2, certo? Se eu tivesse só, vamos dizer, o f de 4, quem seria f de 4? O f de 4 seria igual a quem? A vezes 4 mais o valor de b. É esse aqui, é que é f de 4. Quem seria f de 2? De novo, é a vezes 2, que é meu x, mais o valor de b, que eu não sei quem é. Ora, se isso acontece, ele me deu essa regrinha aqui. Ele disse o quê? Que f de 4 é igual a 2 vezes o f de 2, certo? Então, vamos lá, veja. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Vou substituir f de 4 e f de 2. Então, vamos ter f de 4, quem é? f de 4 é isso. É a vezes 4 mais o valor de b. Que aqui vai ser igual a quem? 2 vezes quem? f de 2. Mas quem é f de 2? Vai ser a vezes 2 mais o valor de b. Aí veja, aqui vai dar 4a mais b é igual a, aqui como tem 2, dá 2a vezes 2, 4a. Então vai dar 4a, 2 vezes b, 2b. Então vejam, nesse caso, como eu tenho valores aqui, 4a e 4a, quando eu passar um deles vai ficar negativo. Então eu posso anular, cortar ele, como nós dizemos. Então aqui chega uma questão interessante, que eu tenho que b é igual a 2b. Mas quando é que isso acontece? Quando é que um número é igual a 2 vezes ele de novo? Só quando esse número for igual a quem? A 0. Qualquer outro número que eu colocar aqui, essa igualdade não é verdadeira. Então b só pode ser 0. Veja, tendo isso, se b é 0, eu vou voltar lá para onde eu tenho f de 3. Que aí eu tenho que f de 3 me diz que a vezes 3 mais b, e isso também ele diz que é igual a 2. Então vamos utilizar isso aqui. Já que b é 0, então vamos ter 3 vezes a, vamos ter 3a, mais o valor de b, que é 0, é igual a 2. Então vamos ter 3a igual a 2. Ou quer dizer que a vai ser igual a 2. O 3 está multiplicando, passa dividindo. Então vamos ter que a vai ser igual a 2 terços. Então eu tenho b igual a 0 e a igual a 2 terços. Então a minha alternativa correta é essa, já que os valores são respectivamente a, que é 2 terços, e b, que é 0. Belezinha? Vamos para a próxima. Aqui ele me diz o seguinte: o valor de um carro novo é de R$9.000 e com 4 anos de uso é de R$4.000. Supondo que o preço caia com o tempo, segundo uma linha reta, o valor de um carro com 1 ano de uso é. Então veja, se é uma linha reta, é uma função afim. Então, essa função é do tipo f de x igual a ax mais b, onde esse a, certo, é diferente de 0 e x pertence aos reais.
Aí vamos lá, vejamos o seguinte aqui. E aí nesse caso aqui, como a gente está falando de valor de carro, esse vai ser os reais positivos, né? Então vejam, eu posso considerar isso aqui como se fossem 2 pontos. Quer dizer, quando a gente comprou, quer dizer, não tinha nem passado nenhum ano, 0, o carro custava 9.000. Depois, com 4 anos de uso, então 4 anos de uso, ele passou a valer 4.000. De novo, 2 pontos, vamos fazer a mesma coisinha que já vimos fazendo aí. A vai ser igual a quem? De novo, y2 menos y1 dividido por quem? x2 menos x1. Então, aqui vamos ter o seguinte, vamos ter 4.000 menos 9.000 dividido por quem? Por 4 menos 0. Aí eu vou ter menos 5.000 dividido por 4. Assim, o A vai ser igual a quanto? A menos, dividindo 5.000 por 4, vamos ter 1.250. Então, 1.250, nesse caso, é o valor de A, certo? Vamos encontrar o valor de B. Então, para encontrar o valor de B, podemos, nesse caso, escolher qualquer um dos 2 valores aqui, certo? Vamos escolher aqui o segundo ponto dessa vez. Então, quando o valor do carro era 4.000, que é chamado f de x, então, quando f de x, no caso, igual a ax mais b, vejamos, quem é f de x? O custo dele. Então, quando ele custava 4.000, tinha se passado, nesse caso aqui, ó, o x vai ser quanto? 4. Mas esse valor de A a gente já tem, é menos 1.250 vezes quem? O valor de x, que é o tempo, que é 4, mais o valor de B. Então, quando eu multiplicar isso aqui por 4, vai dar 5.000. Então, aqui daria menos 5.000 mais B. Passando esse 5.000 para cá, eu vou ter 4.000 mais 5.000 igual a B. Então, B vai ser igual a 9.000. Vejamos, olha, só uma questãozinha aqui. Então, como aqui já era 0, eu usei esse ponto já de propósito, só para a gente perceber isso aqui, ó, que eu não precisaria ter feito essa conta aqui. Já que aqui é 0, então lembre, quando o x é 0, é porque o y corta o gráfico. Então veja, o gráfico normalmente a gente teria um gráfico assim, onde aqui seria o 9.000, certo? E aí ele vem perdendo valor. Então, eu teria um determinado momento aqui em que esse custo aqui seria 4.000, certo? Então, veja, mas aqui, como é o gráfico, corta o eixo de y, que ele corta onde? No 0, no caso aqui, onde x é 0, esse já seria meu B. Então, não precisaria ter feito esse cálculo, já chegaria aqui, olhando para só isso, a conclusão que B era igual a 9.000. Assim sendo, minha função f de x, ela seria igual a quem? Eu teria menos, que é o valor de A, 1.250 vezes o valor de x, mais 9.000. Então, essa é a minha função. Como ele quer saber com um ano de uso, então ele quer saber o valor de f de 1. Então, vamos calcular o valor de f de 1. Isso quer dizer 1.250 vezes 1 mais 9.000. Então, vamos ter f de 1 é igual a quem? Menos 1.250 mais 9.000. Como tem sinais contrários, a gente vai subtrair. Então, f de 1 vai ser igual a 7.100
750. Esse, nesse caso, será o valor do carro após um ano. Então, quer dizer, eu vou ter um determinado aqui, ó. No 1 aqui, eu vou ter um determinado valor que corresponde aqui a 7.750, que aí seria minha letra C, ok? Vamos lá. Nesse aqui ele me diz o seguinte: uma fábrica de bolsas tem um custo fixo mensal de 5 mil. Cada bolsa fabricada custa R$25 e é vendida por 45. Para que a fábrica tenha um lucro mensal de 4 mil, ela deverá fabricar e vender mensalmente X bolsas. O valor de X é... Vejam o seguinte: inicialmente, o custo ele vai ser dado por essa função. O custo vai ser o quê? Vai ser quanto é que ele gasta para fabricar cada bolsa, que é 25. Então vamos ter 25 vezes X, já que X vou representar aqui a quantidade de bolsas fabricadas, certo? Mais, nesse caso aqui, 5 mil, que é um custo fixo que ele me diz aqui, ó. Uma fábrica de bolsas tem um custo fixo mensal de 5 mil. Isso é fixo, independente dela fabricar a bolsa ou não. E cada bolsa fabricada custa isso aqui. Então, isso aqui, quando eu fizer, isso aqui é meu custo. Quer dizer, R$25 vezes a quantidade de bolsas que foi fabricada mais 5 mil será o custo para a fabricação da minha empresa. Aí eu tenho também a questão do rendimento. Rendimento, nesse caso aqui, é o que eu, vamos dizer assim, o que eu apuro. Quanto é que eu consigo se eu vender todas as bolsas que eu fabricar. Então, como ele vende, nesse caso aqui, ó, a R$45, então vamos ter 45 vezes X. Esse aqui é o meu custo. Quer dizer, esse aqui é meu rendimento. Quanto é que eu vou apurar? O lucro. O que é meu lucro? É quando eu tiro do que foi o meu rendimento, do meu rendimento, de quanto foi que eu apurei, de quanto foi que eu recebi pela venda, menos o que eu gasto. Quando eu tiro o que eu gastei para fabricar, o que fica é meu lucro. Então vamos ter do rendimento, que é 45x, eu vou retirar o meu custo, que é 25x mais 5 mil. Então, o meu lucro, ele será quem? Aí eu vou ter 45x, esse menos com mais aqui vai dar menos, 25x, menos com mais vai dar menos 5 mil. Então, vamos ter que L de x, ele vai ser igual a quem? 45 menos 1 vai dar 20x menos os 5 mil. Então, isso aqui será meu lucro. Aí ele diz que ele quer saber quanto é que ele tem que fabricar, qual vai ser esse valor de x, já que esse x aqui representa a quantidade que eu fabriquei, para que o lucro seja 4 mil, quer dizer, para que esse L de x seja 4 mil. Então veja, aqui vai ter que ser, o lucro vai ter que ser já de 4 mil. Qual é o valor desse x? Então, vamos ter 20 vezes x menos 5 mil. Passando esse 5 negativo para cá, eu vou ter 4 mil menos 5 mil é igual a 20 vezes x. Então, vejam só. Aqui, desculpa, menos não, aqui é mais. Já que está negativo, ele passa positivo. Então, vamos ter 9 mil é igual a 20 vezes x. Então, vamos ter aqui nesse caso aqui, como eu quero só o valor de x, esse 20 que está multiplicando, ele passa dividindo. Então, vamos ter esse 9 mil dividido por 20. Cortando os zeros, eu fico com 900 dividido por 2, que dá 450. Então, como x representa a quantidade de
produtos vendidos e também fabricados, então quando ele diz o valor de X é 450, vai ser a alternativa D. Belezinha? Vamos para a próxima. Aqui ele me diz o seguinte: um provedor de acesso à internet oferece 2 planos para seus assinantes. Um plano A, assinatura mensal de R$ 8,00 mais 3 centavos por cada minuto de conexão durante o mês. Então veja, tem um valor fixo aqui, certo? Então vamos fazer o seguinte: eu tenho isso aqui, ó. Eu tenho o plano A e eu tenho o plano B, ok? No meu plano A, o que eu vou receber aqui, nesse caso aqui, o quanto é que eu vou pagar na verdade? Então esse A que eu vou chamar de AX, o valor que eu vou pagar no plano A. Então veja o seguinte: aqui eu vou ter R$ 8,00 fixo, mas aí aqui eu vou ter 0,03 centavos por cada minuto de ligação que eu vou chamar de X aqui, certo? Já o meu plano B, que eu vou chamar aqui de BX, o que eu vou pagar, ele me diz que é o quê? Ele diz que ele vai ter R$ 10,00 fixo, mais 0,02 vezes X, certo? Então aqui, ó, a assinatura mensal de R$ 10,00 mais 2 centavos por cada minuto de conexão durante o mês. Aí ele me pergunta o seguinte: acima de quantos minutos de conexão por mês é mais econômico optar pelo plano B? Então ele quer saber em que momento é que será mais rendável aqui, ó, por mês, optar pelo plano B. Aqui ele quer saber quando é que o plano B vai ser menor do que o plano A, quer dizer, o valor que eu vou pagar em A vai ser maior do que eu vou pagar em B, certo? Então o que eu quero é isso aqui, eu quero representar quando é que isso aqui vai ser maior do que isso. Então vejamos, então vou ter 8 mais 0,03 vezes X é maior do que 10 mais 0,02 X. Então, colocando os tempos semelhantes, vou passar os tempos que tem X para o primeiro membro. Então, vamos ter 0,03 menos, quer dizer, X, né? Menos 0,02 X. Isso aqui vai ser maior do que 10 menos 8. Já que o 8 está positivo, ele passa negativo. Então, subtraindo aqui, eu vou ter 0,01 de X vai ter que ser maior do que 2. Como eu só quero o valor de X, então X vai ter que ser maior do que 2 dividido por quem? Por 0,01. Ora, nesse caso aqui, para eliminar essas vírgulas, como tem dois números, vou multiplicar isso por 100. Então, multiplicando isso aqui por 100 e esse aqui por 100 também, ficamos o seguinte: aqui vai dar 200 sobre 1. E aí me diz que X tem que ser maior do que quem? 200 dividido por 1 vai dar 200. Então, nesse caso, isso aqui me diz que esse plano aqui, o plano A, só será maior do que o plano B quando a quantidade de minutos que eu vou gastar seja superior a 200. Então, aqui ele diz: acima de quantos minutos a conexão por mês é mais econômico optar pelo plano B. Então, se eu for, nesse caso, consumir mais de 200 minutos, então acima de 200 minutos, é mais viável o plano B. Ok? Vamos para a próxima. Veja o seguinte: essa aqui, ela me diz o seguinte, é bem semelhante com outra, como já fizemos aqui, ó. Uma fábrica de camisas tem um custo mensal dado por isso aqui. Então, o custo das camisas é dado por 5.000 fixo mais 15x, onde x é o número de camisas produzidas e vendidas por mês. Cada camisa é vendida por R$25. Atualmente o lucro mensal é de 2.000. Vejamos o seguinte:
De novo, vamos ter que ir atrás da função lucro aqui. Então, o rendimento dele, já que o rendimento, o que ele apura vai depender de quanto é. Mas se ele vendeu todas as camisas, ele vende as camisas a R$25. Então, vai ser 25 vezes X. De novo, o meu lucro, LX, ele vai ser quem? Vai ser justamente o rendimento menos o custo de produção. Então, L de X vai ser igual a quanto? Então, vamos ter, meu rendimento é 25 vezes X menos o custo que é 5.000 mais 15x. Então, vamos ter que L de X é igual a, vamos ter 25x menos, com mais aqui vai dar menos 15x, menos aqui vai dar menos 5.000. Então, L de X vai ser igual a 10 vezes X menos 500. Essa, nesse caso aqui, é a função lucro. Aí ele me diz o seguinte, ele quer saber, para dobrar esse lucro, ele diz atualmente o lucro mensal é de 2.000. Para dobrar esse lucro, a fábrica deverá produzir e vender mensalmente. Aí veja o seguinte, primeiro, se ele está me dizendo que o lucro aqui é 2.000, vamos descobrir primeiro quanto é que ele vende para ter esse lucro. Então, no lugar de lucro que eu tenho aqui, eu vou colocar 2.000. Vai ser igual aqui a 10 vezes X menos 5.000. Passando 5.000 para cá, eu vou ter 2.000 mais 5.000, já que ele está negativo, ele passa positivo, igual a 10x. Então, aqui vai me dar 7.000 é igual a 10x. Como eu só quero o valor de x, o 10 passa dividindo 7.000. Então, vamos ter 7.000 dividido por 10. Corta-se o zero, para simplificar, vamos ter que x vai ser igual a 700. Então, ele vende aqui 700 camisas para ter um lucro de 2.000, certo? Para dobrar esse lucro, quer dizer, para que esse lucro aqui, esse L de X, seja o dobro, isso quer dizer o quê? Seja 4.000. Quantas camisas eu vou ter que vender? Então, vamos lá. Então, vamos ter 4.000 é igual a quem? De novo, ali, ó, 10x, já que é aqui, ó, 10x menos 5.000. Então, vamos ter 4.000 mais 5.000, já que o 5.000 é negativo, igual a 10x. Então, vamos ter aqui 9.000 igual a 10x. Como eu quero o valor nesse caso aqui de x, eu vou ter que 9.000 vai ser dividido por 10. Cortou o zero, vamos ter x igual a 900. Então, veja, o que ele quer aqui agora é a gente simplesmente o seguinte, para dobrar ele tem que vender 900 camisetas. Isso ele já vende 700. Então, aqui ele diz, ele vai ter que dobrar o que produz e vende? Não, isso aqui é falso. E já vimos que aqui 900 não é o dobro de 700. 100 unidades a mais do que produz e vende? Não. Se eu botar 100 aqui, isso iria para 800. Então, não é. 200 unidades. Então, aqui também é falso. 200 unidades a mais do que produzida e vende? Sim. 700 mais 200 vai dar 900. Certo? Então, aqui é verdadeiro. E 300 unidades a mais do que produz e vende? Não. Certo? Que aí passaria justamente, o lucro dele seria maior do que isso aqui. Então, a alternativa correta, letra C. Belezinha, pessoal? Até a próxima.